Escrito no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Abra lá, por favor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Tá? E assim que você for encontrando, veja se a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, está sem a palavra. Se ela estiver, vá até ela, divida com ela a leitura. Chega perto dela, fala: olha, o pastor vai estar lendo aqui, ó. Não deixa ela sozinha não, tá? Todos acharam? Amém? Está escrito assim, amados: e teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se juntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias do rei Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Amém? Agora eu vou ler o versículo 4, e eu vou pedir para todos que estão aqui no Ministério Amor de Verdade relerem comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque nesse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Mais uma vez, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Amém? Você crê que o Espírito Santo pode usar esse texto para falar conosco? Então coloque a Bíblia aberta sobre o teu assento e, por favor, vamos falar com Deus. Vamos nos unir em oração. Pai querido e Deus amado, ó Deus, nós estamos aqui nessa escola que é a tua casa, e viemos aqui para aprender mais de ti, meu Pai. Mas quem é o professor nessa noite? É claro que o professor não é o homem, não pode ser o homem, o professor é o Espírito Santo. Usa então os lábios do teu servo e dê a cada pessoa que está aqui ouvidos para ouvir, para entender, coração para te receber, meu Pai. Também fale com quem nos assiste pela internet agora, pelo Facebook, pelo YouTube, e também com quem nos ouve pelo rádio. E que essa palavra, meu Deus, venha nutrir a nossa alma, porque a boca fala do que o coração está cheio. Em nome de Jesus, Pai, toma frente à direção deste culto. É o que te pedimos e te agradecemos. E todos que creem digam amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Diga graças a Deus. Por favor, podeis se assentar, queridos. E como eu sempre aconselho, né? Separe um papel, separe uma caneta, anote a mensagem. Porque quando você vem para a igreja, você apenas entende. É em casa, estudando, que você vai aprender. Amém? Bom, você sabe que a pior coisa que existe é você consultar pessoas, pedir opinião de pessoas, quando você deveria, na verdade, consultar a palavra de Deus. Não é que você não deve aceitar o conselho das pessoas.
Não, o conselho é bom. Mas há momentos na nossa vida que a melhor coisa a fazer é você abrir a Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo através da palavra. Porque nem todos os conselhos, nem todas as opiniões vão ser boas para você. Amigos dão conselhos, inimigos dão opiniões erradas. Então você tem que ler a Bíblia, ler a palavra. Jesus, ele dizia: examinai as Escrituras, porque elas falam de mim, elas testificam de mim. Por isso você tem que mesmo ler a palavra, consultar a palavra. Bom, deixa eu te explicar. Acontece que nos tempos de Moisés, Deus havia dado uma ordem dizendo que era para construírem um artefato, uma caixa de madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira que só brota em lugares áridos, desertos. E que Moisés mandasse que cobrissem essa caixa de ouro e fizessem em cima dela 2 estátuas, 2 querubins, virados um para o outro, de asas abertas. E dentro dessa caixa, chamada de Arca da Aliança, estaria guardada a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, quando Arão foi escolhido por Deus, e um potinho contendo um pouquinho do maná. Então a Arca da Aliança também era chamada de Arca do Testemunho, porque esses ingredientes ficariam guardados ali para servirem de testemunho às gerações vindouras. E Deus foi claro dizendo que ele se manifestaria sobre aquela arca, no propiciatório, entre os querubins. Então os únicos que poderiam levar aquela arca eram os levitas, eram pessoas consagradas. E essa arca, ela era levada também nas batalhas. Quando Israel entrava em guerra contra os filisteus, levavam essa arca como símbolo da presença de Deus, e de fato Deus se manifestava sobre aquela arca, e Israel vencia. Mas nos dias de um sacerdote chamado Eli, que era um sacerdote corrupto, os seus filhos roubavam as ofertas do Senhor, deitavam com mulheres na porta do templo, e ele não fazia nada. Nessa época, Deus retirou a presença dele sobre Israel e permitiu que a arca fosse levada, fosse roubada. Então os filisteus vão roubar essa arca e ela vai ficar rodeando a nação dos filisteus de uma parte para outra. Vai ser levada para uma cidade, vai ser levada para outra. Por quê? Porque aonde a arca chegava, ela trazia maldição, ela trazia juízo, ela trazia morte, doenças apareciam. Pegaram a arca e colocaram na casa de um deus chamado Dagon, deus dos filisteus. Puseram a arca lá aos pés da imagem de Dagon. Diz a Bíblia que no outro dia a imagem de Dagon estava deitada no chão e com a cabeça cortada. Então aquela arca vai trazer muito tormento para os filisteus, muito aborrecimento, muito. Acabando que os filisteus vão ser atacados por hemorroidas, a Bíblia diz, foram atacados por hemorroidas, e Deus, para humilhar ainda mais os filisteus, que eram inimigos, Deus ele vai ordenar que aquela arca seja tirada do território filisteu. Só que os filisteus tinham que colocar dentro da arca, imagens de ouro das hemorroidas que eles tiveram. Olha que vergonha, olha que humilhação. Eu não sei como eles fizeram isso, mas eles tiveram que fazer imagens de ouro de hemorroidas e colocar dentro da arca como uma maneira para aplacar a ira de Deus. E a arca vai ser levada para a casa de um homem chamado Abinadab. Diga comigo, Abinadab. A arca vai ficar 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab tinha 2 filhos, que ainda eram crianças. Um se chamava Uzá e outro se chamava Aiô. E a arca vai ficar ali sendo guardada durante 20 anos. E diz a Escritura que os anos vão se passar,
o rei Davi vai ser levantado. E numa certa feita, Davi, com o coração cheio de Deus, decide trazer de volta a Arca da Aliança e colocá-la no templo, aonde era para ela estar. Então Davi reúne o povo, os soldados, toda a nação, todo o reino, e ele diz: vamos trazer de volta o maior símbolo espiritual da nossa nação. Vamos trazer de volta o maior achado, o maior artefato que Moisés deixou para nós, que é a Arca da Aliança. E todo o povo aplaudiu. Todo o povo disse: amém, estamos contigo, Davi, vamos lá. A Bíblia diz que foi uma união, toda a congregação se uniu. A ideia até que foi boa, não foi uma ideia ruim não. Houve concordância do povo, o povo estava unido. E além de unido, além dessa concordância, a Bíblia diz que a proposta pareceu justa diante dos olhos do povo. Mas você não vê em momento nenhum Davi consultando a Deus. Ele está agindo pelo seu coração, pela sua emoção. Ele está bem intencionado? É lógico que está. É como que não estaria, não é? Religiosamente falando, eles estavam bem intencionados? Estavam. E eles foram lá. Foram tentar trazer a arca. Vamos ver o que aconteceu? Abra aqui no versículo de número 17. Vamos lá. 1 Crônicas 13. Quem ainda está aí, dá um glória a Deus. Ou melhor, 1 Crônicas 13. Vamos continuar lendo aqui, a partir do versículo de número 7, para a gente entender melhor. 1 Crônicas 13, verso 7. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo. Um carro novo é uma carroça nova, da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab, guiavam a carroça. Davi e todo o povo de Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, e com cânticos, e com harpas, e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e também com trombetas. Então o cenário é muito bonito. Tem um rei temente a Deus, né? Tem muito louvor, tem muitos instrumentos musicais tocando. Se fosse hoje em dia, podemos dizer que teria ali teclados, baterias, violinos, uma orquestra sinfônica para louvar a Deus. Todo mundo chorando, todo mundo alegre, uma emoção, mas era uma emoção tão grande. A arca está voltando para Israel, a arca da aliança está voltando para a casa de Deus, é a presença de Deus, e todo mundo cantando, louvando, todo mundo bendizendo a Deus, e a arca em cima de uma carroça. Amados, a gente leva em cima de carroça sofá velho, a gente leva em cima de carroça entulho, a gente leva em cima de carroça lixo, em cima de carroça a gente leva coisas que não vão quebrar, que não são frágeis, sim ou não? Mas eles estão levando a presença de Deus, a arca de Deus, sobre uma carroça. Você acha que isso aí vai dar certo? Pergunta para quem está do lado: você faria uma coisa dessa? Um utensílio sagrado daquele. A arca vai começar a balançar para lá, balançar para cá, balançar para lá, balançar para cá. Quando um dos moços, chamado Uzá, viu que a arca estava caindo, o que ele vai fazer? Tentando salvar a arca, ele diz: parem tudo que a arca vai cair. E ele sai correndo e põe a mão na arca. E quando ele põe a mão na arca, Deus abre uma rotura nele. E ele morre ali na hora. Acaba a festa. Veja comigo aqui, versículo de número 9. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Os bois estão tropeçando. É lógico,
tinha que tropeçar. Quando a pessoa carrega a presença de Deus de qualquer maneira, é assim. Quando a pessoa faz da presença de Deus qualquer coisa, é assim. Uma hora ela vai tropeçar. Porque Satanás, ele está observando tudo. E quem é que coloca as pedras de tropeço no nosso caminho? O diabo. Então, quando os bois tropeçaram, a arca escorregou. Então se acendeu, acompanha no versículo 9. E estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. A ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto uma brecha, um buraco em Uzá, pelo que se chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Amém, gente? Quer dizer, Davi tinha pressa, colocou a arca sobre uma carroça, ele achou que ia dar tudo certo. É isso que a gente lê aqui na Bíblia. Pessoal, a palavra de Deus diz que ninguém poderia tocar naquela arca, a não ser os levitas. Quando a gente lê essa história, sabe, a gente pensa, como é que pode? Como é que eles puderam colocar a arca em cima de uma carroça? Como é que eles puderam tocar num artefato tão sagrado, tão santo, tão poderoso, de qualquer maneira? Como é que eles trataram uma coisa tão santa como algo tão comum? E a gente pensa um pouquinho, quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Talvez, a Bíblia não diz, mas talvez Abinadab, quando criava os filhos perto da arca, não colocava limites neles. Não dizia: não entrem nesse quarto, não toquem nesse artefato, isso aqui é a presença de Deus. Talvez por eles terem a arca da aliança por tanto tempo na casa deles, eles perderam o temor, eles perderam a reverência. Quem sabe até Abinadab deixasse as crianças brincar perto da arca, se esconder perto da arca, uma coisa que era tão séria. Davi na mesma hora ficou triste, ficou amargurado com aquela sensação. Meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu? Acabou a festa, acabou os louvores, não tem como mais haver uma festa. O que eles vão fazer agora? Uzá estava bem intencionado, gente? Estava. Mas aprenda uma coisa que eu vou te falar aqui agora. Quais foram as lições que Davi aprendeu disso aqui? Primeira lição, anote por gentileza, é bom você anotar. Primeira lição que Davi aprendeu com esse fato que aconteceu na sua vida, que se tornou uma tragédia. A morte de um rapaz por imprudência, por negligência, porque tocou na arca da aliança quando não deveria ter tocado. Primeira lição que a gente aprende hoje, que Davi aprendeu: a pessoa, ela pode estar religiosamente falando bem intencionada, que isso não significa que ela está agradando a Deus, obedecendo a Deus. Anote isso aí. Eu posso estar religiosamente bem intencionado, que isso não significa que eu estou agradando a Deus. Pessoal, quando Uzá viu que a arca da aliança estava caindo, e ele saiu correndo dizendo: não deixa cair não, e foi lá e meteu a mão na arca, eu pergunto para você, ele estava de maldade? Ele estava bem intencionado? Ele queria fazer um bem? Quem crê que ele queria? Queria. Mas ele agradou a Deus fazendo isso? Não. Então o fato de eu estar religiosamente bem intencionado não significa que eu estou agradando a Deus. A pessoa que se prostra aos pés de uma imagem de escultura, a palavra de Deus diz lá em Êxodo: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma imagem semelhante a alguma coisa que está no céu,
e nem semelhança ao que há na terra. Porque Deus abomina a idolatria. A pessoa que se prostra aos pés de uma imagem e faz pedidos para uma imagem de escultura e beija o pé da imagem de escultura, eu pergunto para você nessa noite, amados, ela está mal intencionada? Não. Religiosamente falando, ela está bem intencionada? Tá. Ela acha que ela está pedindo para Deus. Ela acha que aquele santo é de Deus. Mas ela está agradando a Deus fazendo isso? Não está. Está em obediência? Não está. A pessoa que troca um culto na igreja, aí você pergunta para ela, irmã, para onde você está indo? Ah, eu estou frequentando a casa do irmãozinho fulano, a casa da irmãzinha ciclano. Mas você não vem mais para a igreja? Não, a igreja ficou muito longe, agora eu vou lá na casa do irmãozinho, da irmãzinha, e lá a gente se reúne, e lá fica tudo certo. Ela está bem intencionada? Está. Só que Deus criou a eclésia, a igreja. Deus levantou líderes. Ah, pastor, mas o irmãozinho fulano também é ousado. Eu sei que é, mas eu nunca vi soldado liderar soldado. Quem está entendendo aqui? Amém? Por isso que a gente se reúne na eclésia, por isso que Deus levantou presbíteros, pastores, líderes, bispos, que darão conta da nossa alma. Estão aqui para nos ensinar. Outro caso, a pessoa que faz comércio dentro da igreja, que vende coisas dentro da igreja. Ah, pastor, mas espera aí. Não se pode nem anunciar uma Bíblia no altar para vender? Um livro? Um CD? Será que eu não posso nem pegar um CD e vender aqui? Jesus Cristo disse: a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Amém, amados? A gente podia encher isso aqui de Bíblia para vender aqui no altar. Podia encher de livro, podia encher de CD de mensagens para vender. A gente podia botar uma cantina lá na porta. Mas a palavra diz, a casa do meu Pai é casa de oração. Então, ainda que eu tivesse bem intencionado religiosamente falando, não significa que eu estou agradando a Deus. Gente, é aquela velha história que a pessoa diz, não, peraí, pastor, mas os fins justificam os meios. Diga para quem está do lado, nem sempre os fins justificam os meios. É para ver crescimento na obra, é para ver crescimento na igreja. Nem sempre. A gente tem que obedecer a palavra de Deus. Amém, gente? Quem está entendendo, diga amém. Uma vez eu era ainda membro, não, já era pastor. E eu escutei uma pessoa falando assim, a igreja precisa de tantas obras, a igreja precisa de tanta coisa, a igreja precisa de plástico ali, copinho de plástico. E a igreja estava passando um momento muito difícil, muito complicado, sabe? E esse pastor falou assim, quer saber? O meu dízimo, pastor falando, só que esse pastor tinha um pastor acima dele. O meu dízimo e a minha oferta eu não vou botar mais na arca não, ele falou. O meu dízimo e a minha oferta eu vou administrar, eu vou comprar as coisas que faltam para a igreja. E a princípio eu era pastor novo, né? Eu falei, puxa, não é que é uma boa? Eu acho que eu vou fazer isso com o meu dízimo e a minha oferta também. Eu não vou mais colocar na arca não, para o ministério administrar não. Eu mesmo vou administrar. Na mesma hora Deus falou comigo. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo. Quem administra o dízimo é a igreja, não é você. É o ministério, não é você. O seu papel é devolver. O seu papel é me honrar. E o papel da liderança, na época o meu pastor, era investir naquilo que era mais necessário. Eu tomei um cajado naquele dia que nunca mais eu decidi aquilo. Quem está entendendo a quem? Eu estava religiosamente bem intencionado? Estava. Mas aquilo ia agradar a Deus? Não, porque quem tinha que administrar era a minha liderança. Amém? A quem Deus deu visão para ele. Então, qual é a segunda coisa que a gente aprende aqui? Anote. Anote. Segunda coisa. Não se brinca com a presença de Deus, amados. A gente não pode tratar
as coisas sagradas como qualquer coisa, como coisas comuns. O que Davi fez com a Arca da Aliança? Tratou como uma coisa comum. Você está entendendo? Bota em cima de uma carroça. Leva numa carroça mesmo, dá para fazer desse jeito, vamos fazer assim. É só um artefato histórico. É só um símbolo. Isso aí não é nada, é só um caixote. Bota em cima de uma carroça. É só uma peça histórica que poderia ir para o museu. Não era um artefato histórico, não. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, amados. Então a segunda coisa que Davi aprendeu, e a gente tem que aprender: não trate a presença de Deus como uma coisa comum. Fala para quem está ao teu lado: a presença de Deus não pode ser algo comum na sua vida. Tem que ser algo especial, único, singular. Amém, igreja? Acredite no que eu estou te dizendo. Tudo que acontece durante o culto, que está pautado dentro da palavra, é sagrado. Quando o pastor está aqui louvando, o pastor Cleverson, é uma hora sagrada. É uma hora que a gente tem que chegar mesmo, adorar, se derramar, abrir o coração. Meu Deus, eu estou aqui. A gente não pode, na hora do louvor, por exemplo, ficar conversando. Amém? Ficar no WhatsApp, ficar no Facebook, não. Porque é sagrado, não posso tratar esse momento como uma coisa comum. Amém? A hora que o pastor ou a pastora entrega o pedido de oração, e a gente pega aquele papelzinho do pedido de oração, gente, aquele papelzinho ali não é só um papelzinho, não. Aquilo ali é um voto que a gente faz, é um pedido de oração, é sagrado. Quando a gente passa as liturgias da igreja, os dízimos, as ofertas, e a gente fala para você ser fiel, são coisas sagradas, não trate como comum. Porque esse foi o problema de Davi, ele tratou como comum aquilo que era, diga, sagrado. Mais uma vez, sagrado. Tudo que há nessa igreja é sagrado. Sabe o que é sagrado? É você consagrar até esse copo que está aqui. É sagrado. A Bíblia diz que um homem chamado Beltesazar, neto de Nabucodonosor, era rei da Babilônia. Um dia ele, enchendo a cara de vinho com seus príncipes, ele disse assim: tragam os utensílios sagrados da casa de Deus, que o meu avô tomou quando tomou Jerusalém. E trouxeram os utensílios que os sacerdotes usavam. Beltesazar, para aparecer, para se mostrar, porque a pessoa quando está bêbada, né, ela gosta de se mostrar, sim ou não? Não é? Para aparecer, ele falou: coloca vinho aqui. E quis tomar cachaça, vinho, no copo de Jeová. Quando botaram o vinho no copo que ele colocou na boca, apareceu a parte de uma mão assim na parede, e aquela mão escrevia Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele não entendeu nada. Mandou chamar todos os sábios, ninguém entendia. Daniel veio. Daniel falou assim: você tem certeza que quer que eu interprete isso? Mene, Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Você não é mais rei. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Você está em dívida com Deus. Parsim, Parsim, dividido foi o teu reino e dado na mão dos persas e dos medos. Na hora que ele acabou de falar isso, o reino foi invadido e aquele rei perdeu a cabeça. Porque com Deus não se brinca, meu amigo. Tudo aqui é sagrado, inclusive a tua vida. Inclusive você que entrou aqui hoje e diz: eu vim lá aqui para buscar a Deus. Se você está aqui, é porque você é um vaso nas mãos de Deus, ungido de Deus. E ai do diabo e de quem quiser tocar na tua vida, meu irmão. Fala para quem está do teu lado: você não é uma pessoa comum. Fala: você é ungida de Deus. Ungido de Deus. A gente não pode fazer comum aquilo que Deus ungiu. Levar de qualquer maneira, usar de qualquer maneira. Amém? Terceira coisa, quem ainda está aí, dá glória a Deus. Bom, você aqui já está aprendendo muitas coisas, né? Terceira coisa, Davi aprendeu que as coisas não são feitas do jeito que ele achava que tinha que ser feito. As coisas não são feitas do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha.
as coisas são feitas de acordo com o que a palavra de Deus manda. Amém? Terceira coisa, diga: não acontece do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, é do jeito que a palavra manda. Era isso que Deus queria mostrar para Davi. As coisas de Deus não são feitas da maneira que você acha, Davi, que você pensa, que você decide, não. Elas têm que ser feitas como a palavra manda. E como que a palavra de Deus mandava levar a arca? Em cima de uma carroça? Vamos ver como é que a palavra mandava, gente? Vamos ver? Pega aí, abra lá em Números capítulo 4, versículo 15. Olha a orientação que Deus deixou para Moisés. Números 4, versículo 15. Amém? Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, primeira coisa que tinham que fazer, cobrir a arca com um manto azul. Cobrir o santuário. A arca é o santuário. E todos os instrumentos do santuário. Então os filhos de Coate virão para levá-lo. Quem é que tinha que levar a arca? Os filhos de Coate, não eram os bois. Mas no santuário não tocarão. O santuário era a caixa, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Quem eram os filhos de Coate? Coate foi um dos 3 filhos de Levi. Então Coate fazia parte dos levitas. Moisés era coatita. Mas quem? Arão era coatita. Corá, que se rebelou contra Moisés, era coatita. Profeta Samuel era coatita. Eles podiam levar a arca. Mas os bois... E Deus está dizendo, não façam isso, porque senão haverá morte. Agora vai comigo também, abra lá, em Números capítulo 1, versículo 50. Números 1, versículo 50. Você está anotando tudo, amados? Deus fala assim para Moisés: mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles, os levitas, levarão o tabernáculo, ou seja, a arca, e todos os seus utensílios. E eles o administrarão, e assentarão o seu arraial ao redor do quê? Ao redor do quê? Do tabernáculo, versículo 51. E quando o tabernáculo partir, quando a arca partir, os levitas os desmontarão. Ele está falando do tabernáculo, incluindo a arca. E quando o tabernáculo assentar o arraial, os levitas o amarrarão. Mas o estranho que se chegar a ele, morrerá. Diga, está amarrado. Não, não está amarrado, não. Está solto. Está solto, sabe por quê? Porque isso aqui não é o inimigo, isso aqui é Deus que está colocando um limite. Quem está entendendo aqui? Amém? Isso aqui é Deus que está disciplinando o povo. Então tinha uma ordem, eles tinham que obedecer. E a pergunta que eu faço é: será que Davi sabia dessas instruções? O que você acha? Será que Davi sabia que o que ele estava fazendo era errado? Vamos ver se ele sabia. Porque agora Davi vai desistir de levar a arca. Ele está chorando, ele está de luto. Ele está vendo o rapaz morto na frente dele. E ele sabe que foi negligência, imprudência. Então ele dá uma ordem: levem a arca para a casa de um outro homem, Obed-edom. Diga comigo, Obed-edom. E eles deixaram a arca na casa de Obed-edom, até que eles pudessem voltar mais preparados. A arca vai ficar 3 meses na casa de Obed-edom. E vamos ver como é que Davi vai voltar agora. Acompanhe aqui no primeiro livro das Crônicas, capítulo 15.
por favor. Versículo 2. 1 Crônicas 15, versículo 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor, e para o servirem eternamente. Amém? Versículo 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus, aonde, pessoal? Aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Amém? Então você vê que às vezes as coisas são simples, é só fazer como a palavra manda. O problema é que muitas das vezes sabemos como a palavra manda, mas infelizmente queremos fazer da nossa maneira. A gente sabe que a palavra manda que tem que se batizar nas águas, mas a pessoa não quer se batizar. A palavra manda que tem que casar, mas a pessoa não quer casar. A palavra manda que tem que ser fiel, dizimista, ofertante, mas a gente não quer. A palavra manda que a gente não pode mentir. Então às vezes a gente sabe como fazer. Sabe ou não sabe, gente? Sabe que é errado idolatrar imagens, mas ela idolatra. Ela idolatra. Ela sabe que é errado ter a fotinha do santinho na carteira para ficar beijando, mas ela faz isso. Davi sabia como fazia do jeito certo? Sabia ou não fazia? Sabia ou não sabia? Sim ou não, pessoal? Sabia, mas fez do jeito errado. Agora vá comigo em 2 Samuel capítulo 6, versículo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Eu quero deixar uma outra revelação para você aqui. Olha que detalhe bem interessante. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E Davi não quis retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, Jerusalém. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: Davi, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor à arca de Deus. Amém? Ué, pera lá, por que na casa de Abinadab, a arca ficou 20 anos e não aconteceu nada? E na casa de Obed-edom, a arca só ficou 3 meses, e prosperou ele e a sua família. Qual é a diferença entre Abinadab e Obed-edom? Qual é a diferença entre a família de Abinadab e a família de Obed-edom? O Deus não é o mesmo? A Bíblia não é a mesma? A arca não era a mesma? Então por que a casa de um foi abençoada e a de outro não? Aonde está a diferença? Na reverência, no temor, no respeito. Está dando para entender? Eu duvido que Obed-edom deixou os filhos chegarem perto daquela arca. Eu duvido que Obed-edom tratou aquela arca como um caixote qualquer. Eu duvido. E é isso que Deus quer. Diga comigo reverência. Diga comigo respeito. Um tinha reverência, o outro não. Aí o religioso fala assim: por que na casa do fulano, que está na igreja ao mesmo tempo que eu, a família dele é mais abençoada do que a minha? Eu não entendo, por que a família do fulano é mais próspera do que a minha? Por que o casamento dele parece ser mais feliz que o meu? Por que a vida dele parece melhor do que a minha, se nós frequentamos a mesma igreja? Por quê? O religioso fala assim. Aí você vai olhar a casa do religioso, e você vê que não tem temor. Você vê que a mesma boca que usa para cantar louvor, xinga palavrão, fala mentiras, calunia os outros, faz fofoca.
Você olha para a casa do religioso e você vê que ele critica Deus, critica a igreja, critica os membros, critica os obreiros, critica os ungidos de Deus. Café da manhã, pão, manteiga, queijo e a vida do pastor. Fala, está amarrado. Almoço, arroz, feijão, bife, batata e o casamento do pastor. Café da tarde, cuscuz com ovo, um cafezinho e o quê? A vida dos obreiros. Tem como a pessoa prosperar desse jeito? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não tem como. Então o que faltava? Faltava isso, gente. Temor. Era isso que Deus queria. Por isso que a casa de Obed-Edom foi abençoada e a de Abinadab não foi. Muito cuidado com a maneira como você trata as coisas de Deus. Fala para quem está ao teu lado, amigo, muito cuidado com a maneira como você trata as coisas de Deus. Fala para ele, não se acostume com a presença de Deus. Porque quando a gente se acostuma com o culto, se acostuma com a igreja, se acostuma com a presença de Deus, a gente acaba errando. A gente não vigia. A gente faz o que não deve. Está aqui na Bíblia, ó. Falta temor, falta reverência. Deixa entrar dentro de casa coisa que não pode entrar. Já está acostumado. Faz no culto uma coisa que não se deve fazer, já está acostumado. Amém? É muito sério isso. Jesus, para a gente encerrar, Jesus reclamou disso. Falta de reverência. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de um fariseu. Na casa desse fariseu, Jesus se assentou com os discípulos e começou a ensinar. E conta a Escritura que uma mulher prostituta, ela se lança aos pés de Jesus, ela invade aquela multidão de homens, se lança aos pés de Jesus e chora copiosamente. E ela pega um frascozinho de perfume que valia muito dinheiro, 300 dinheiros. E ela lava os pés de Jesus e vai chorando e vai enxugando os pés com seus cabelos. Alguns dizem que ela era uma prostituta, mas não se tem certo a clareza de quem ela era. Então um dos fariseus olha e diz assim, se esse fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus diz para aquele fariseu, Simão, quando eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. E é costume, naquela época, era costume receber o visitante e lavar os seus pés, porque a terra de Israel não tinha asfalto, então o pé ficava empoeirado. Então era costume que as pessoas lavassem os pés dos visitantes. E Jesus está dizendo, você não lavou meu pé. Mas essa mulher, desde que ela chegou aqui, não cansa de lavar os meus pés com seu choro e enxugar com seus cabelos. Quando eu entrei em tua casa, você não ungiu minha cabeça com perfume, mas essa me unge os pés com unguento, o perfume mais caro que existe. Não me deste ósculo, ósculo é pegar a mão e dizer bênção. E essa não se cansa de beijar o meu pé. Aí ele falou para Simão, Simão, haviam 2 devedores. Um devia 500 e outro 50. Estou resumindo para você. E os 2 foram perdoados por aquele a quem eles deviam. Eu pergunto, qual dos 2 foi mais amado por aquele a quem eles deviam? O que devia 500 ou 50? E aí Simão disse, o que devia 500, porque perdoou mais. Ele, pois é. Porque aquele que muito ama, muito é perdoado. Apontando para aquela mulher. Mas aquele que pouco ama, pouco é perdoado. Olhando para as suas ações, a sua reverência diante de Deus, pergunte-se a si mesmo, eu tenho amado muito ou eu tenho amado pouco a Deus? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus, igreja. Amém? De acordo como você trata as coisas sagradas, a sua vida vai ser uma bênção
ou uma maldição. A arca foi maldição por onde ela passou, na terra dos filisteus. Deixou gente doente, gente morta, destruiu a terra. Na casa de Abinadab ela não fez nada, também não abençoou. Mas na casa de Obed-edom, 3 meses, ela foi uma bênção. Qual é a diferença? Um tinha referência, o outro não. Vamos ficar de pé, minhas amigas, meus amigos. Vamos aplaudir a palavra de Deus. A gente tem que ter reverência com as coisas de Deus, amados. Às vezes a pessoa, no início, ela era tão fiel, ela era tão temente. No início, ela não orava nem sem camisa, né? Tive um amigo meu, que quando eu estava começando no Evangelho, ele falava assim: olha, você não pode tomar banho nu. Porque se Jesus voltar e arrebatar a igreja, você vai ficar, porque ninguém sobe nu. Você acredita que eu vi isso? Aí já é fanatismo, né? Eu lembro que no início eu ia subir o monte para orar, e o monte tinha um monte de manga. Eu cheio de fome, eu falei: opa, vou comer uma manga. Aí a irmãzinha falou: o que cai no monte fica no monte. Se comer está amaldiçoado. Eu fiquei assustado, gente. Desci com fome, né? Com medo. Eu falei: eu vou comer a manga amaldiçoada, nada. Eu não entendi muito, mas a gente está no início.